Estamos de volta com o nosso programa, o BH Todo Dia, não é? O segundo bloco. E no primeiro bloco tivemos a participação da Ana Rosa, atriz que está chegando a Belo Horizonte, com um espetáculo que é o Violetas na Janela, nos próximos dias 22 e 23 de abril, no Sesc Paládio. E ela contou um pouco da história, né, e da dor dela ao perder dois filhos, né? Um com menos de 1 ano de idade e uma outra filha aos 18 anos. E a diferença, né, que foi viver esse momento, que é um momento, são dois momentos muito difíceis, assim. E eu queria repercutir um pouco com a presença do nosso convidado, Eduardo Zeredo, que é pai, né? E que passou um momento muito difícil agora, né? Um momento preso, encarcerado. E eu me lembro que eu li também o Mandela, né? Falando da época da prisão. 27 anos. Mandela, 27 anos, né? E o próprio ex-presidente Lula falando agora também que a questão da religião foi importante da espiritualidade. E eu queria que você dividisse com a gente isso. Foram momentos, Gustavo, momentos muito difíceis, sim, sabe? Especialmente no princípio, ou quando você leva um choque maior, né? E eu sofri muito, sim. Sofri muito, apesar de ter sido bem tratado, não posso reclamar. Mas, para você ter uma ideia, por exemplo, a primeira visita que me chegou, que foi até um colega de turma, o João Flávio, da Loja Elétrica, o João Flávio é também espírita. Ele chegou, como a Ana, né? Ele chegou lá me visitando, me lembrando o livro, e eu tive que recebê-lo, eu sentado na cama e ele numa cadeira, porque só tinha a cama e uma cadeira no alojamento que eu estava, né? Eu conheci o Chico Xavier, pessoalmente, lá em Uberaba. Tenho até uma fotografia dele no livro. Sim. Olha, na hora que eu entrei na sala dele, que coisa fantástica, eu era governador, né? Era uma tranquilidade, aquela coisa impressionante mesmo. Assim. E lá fora aquele movimento... Lá fora que boliço, né? Aquela coisa danada. Ele tinha acabado de receber um, ia receber mais uns na porta. Mas ele o Ronan Ramos estava comigo, nosso amigo Ronan. Sim. E aí nós dois entramos, comentamos isso. Não, mas Ronan, que coisa estranha mesmo essa tranquilidade. Mas então a fé, ela é muito importante. Ela é importante, seja manifestada de que forma de religião for. Sabe? Eu sou católico, mas eu sempre tive uma boa convivência com os evangélicos, com os espíritas. E nessa vivência lá no Bombeiro, tinha lá uma capela, né? Isso. E eu realmente tinha direito a uma todos os dias, praticamente. No princípio era de dia sim, dia não. E 1 hora na capela. Então era um momento muito interessante, era um momento em que eu ficava lá sozinho, no silêncio, pensando, refletindo. E aí você vai refazendo. Todo mundo tem o seu karma na sua vida. Isso. Assim. Eu cresci sim, seguramente, sofri muito. Na hora que eu lembrava, os meus netinhos chegavam lá, oi vovô, às vezes iam me visitar, aquilo, na hora que chegava era uma maravilha. Mas na hora que ia embora, você imagina a dor que dava, né? E ainda mais assim, lembrando, gente, eu estou aqui sem culpa nenhuma, eu não pus nada no meu bolso, não pus nenhum dinheiro no meu bolso. Foi um problema eleitoral, de prestação de contas, que todas as campanhas sempre tiveram, é mais uma interpretação da lei. Então esse que foi um negócio danado. Houve problema? Houve problema de prestação de contas. Não fui eu também, você delega isso, sim, você vai claro. E assina. Né? E todos os demais candidatos que disputaram a eleição de governador comigo em 94, os outros de 98, senador, todos eles também sempre tiveram as prestações de conta preenchidas com o máximo de dados que eles podiam. Mas às vezes você não tinha lá uma nota de um bar da estrada que você parou para tomar um lanche, umas coisas desse tipo, ou um patrocínio de determinada empresa, determinado amigo. Eu lembro de um amigo meu que pagou correio e falou comigo assim, olha, mas eu não posso fazer com recibo, porque senão a minha mulher vai querer que eu troque o sofá da casa. Você acha que não é? É isso, é uma coisa real que eu estou contando, entende? Ah, mas tem gente que manipulou? Sim, teve gente que manipulou, tem gente que ficou rica. Mas aí você tem que procurar saber a verdade, não ficar num processo de denuncismo, de realmente de bodes expiatórios, né? E eu tive o azar mesmo, porque na época eu era o presidente nacional do PSDB, foi em 2005, foi quando estourou a questão do mensalão em relação ao PT, que era aquela questão de pagar uns deputados para votar de acordo com o governo.
E aí deram esse nome, que primeiro chamaram de Messalinho, depois de Valério Oduto, porque o Marcos Valério também ajudou aqui na campanha, através da empresa da SMPIB, que não era contratada da campanha, mas tinha atuação, era a maior empresa de Minas. E isso aí chegaram a chamar, então, criaram essa ideia de Mensalão Mineiro. Isso. Que nunca existiu, pô. Nunca existiu, nunca houve nenhuma. Você, né, o Gustavo acompanha a imprensa aqui há tempo. Nunca houve nada disso, nenhuma denúncia dessa. Eu passei os 4 anos de governo sem nenhum problema. Pelo rigor que eu coloquei, tinha pessoas assim. Eu lembro o que eu coloquei no DR, era o Mauro Vasconcelos, que era um engenheiro, primeiro ano na escola e tudo. E aí o pessoal, os deputados, pô, mas você arrumou um engenheiro lá que fala que não tem dinheiro, não tem dinheiro. É jogo duro. É jogo duro jogo mesmo, duro. pô, não quer fazer obra, não sei o quê. Não, não é bem assim. Mas então, gente, a gente tem que ter fé assim, sabe? Tá. Para mim foi muito importante. Eu tive lá o apoio de 2 capelão. O primeiro era o capelão que depois morreu, de alguns meses. Depois o padre Reginaldo Peçanha, que está vivo, ele está com 85 anos, é uma grande figura humana. Ele ia lá uma vez por semana, conversava comigo, aí a gente discutia também um pouco sobre a igreja como um todo, isso, né? Aí fui aprendendo mais da história da igreja claro. também. E abrir a mente também para não ficar fechado ali, Sim, né? A mente não ficar fechada igual o corpo está fechado. Né? E você aprende também alguns erros que a gente comete, por exemplo, as amizades. Né? Tem hora que a gente... isso, às vezes, a gente erra um pouco. Né? Claro que sim, isso é comum. Pois não, Só fazendo um registro aqui sobre esse capítulo aí na sua vida, das injustiças e da correção que você sempre teve no seu caminhar. Nesse processo político, na história de Belo Horizonte, na hora que eu falei aqui na abertura, uma das principais referências, nós estamos falando isso num canal ao vivo, e realmente eu não tenho medo de falar dessa forma. Eu acho que você, de fato, teve uma injustiça muito grande em relação ao seu caminhar de forma geral. Você sempre foi uma pessoa com uma postura muito correta em relação às pessoas e em relação à população. Ou seja, como gestor público, como pessoa que se dispôs a trabalhar pelo público, você sempre teve uma caminhada muito correta. Então, eu acho que essa situação que você passou aí, eu acho que ela, de fato, deve ter vínculo, inclusive, com questões de vidas, de fé, de não sei o quê. Por que só aconteceu isso dentro desse capítulo aqui de Minas Gerais com você? É uma situação que eu realmente não consigo ter o entendimento dela pleno. E eu acho que esse tempo que você passou lá, você deve ter feito a sua cabeça se revirar para entender. No início é uma revolta, né? Mas depois... Tem um pouco de revolta, no princípio sim, sabe? E aí, mas você veja bem, eu agradeço, né, as suas palavras, mas é verdade mesmo, a minha vida continua a mesma vida, eu não mudei o meu tipo de vida, certo? Diferente de muita gente que ficou rica e tudo, né? Isso é um testemunho. Né? O ministro Carlos Veloso, que fez o prefácio do meu livro, ele diz com todas as letras que ele continua acreditando. Aí você vai dizer, mas por que aconteceu isso? É o que eu estou dizendo, tinha uma onda que foi em relação ao PT, não era nem em relação ao Lula ainda, não, era mais no PT mesmo. Sim. E aí veio essa questão. O Rodrigo Janot, que era o procurador, que era o procurador, ele chegou ao extremo de fixar uma pena de 22 anos. Um negócio maluco, entendeu? E primeiro que isso não é a função de procurador. O procurador não fixa as penas. Ele só tem que definir o que ele acredita que aconteceu. Isso ele, para impressionar a mídia, ele fixou uma pena. Não há outro exemplo. Você vai pesquisar aí, nenhum outro procurador fez isso, Gustavo. Então, por que ele fez isso? Fez realmente de má fé. Ele fez para prestar serviço, para poder fazer uma compensação. Como se faz com várias personalidades. Sim, outras pessoas acontece isso. Aí depois, quando o processo chegou aqui em Minas, aí, quer dizer, quem estudou o processo, que foi o desembargador Alexandre, ele fez um estudo grande, demorado, apresentou um voto de 2 horas, em que ele mostrava que não tinha realmente nenhuma prova que pudesse me condenar. Aí vem o segundo desembargador a votar, eram 2, eu pedi por 2-1, o segundo ele chama Pedro Vergara,
eu até esqueço o nome dele de vez em quando, é melhor esquecer, porque ele não leu nada. Ele não leu processo nenhum. Eram 28 testemunhas que tinham, nenhuma delas me acusou de nada. E ele foi naquela, querendo até fazer um pouco de galhofa, de brincar com a situação. Então, são pessoas que você tem que perdoar. Deixa para lá, né? Não é esquecer, não. Isso. Esquecer também não, né? Mas perdoar, pode perdoar. E você não pode ficar preso a essa situação que você situação. viveu. Não pode, senão você vai ficar refém dela o resto da vida. E digamos que, pagou. Você não pode ficar refém. Você tem que adiante. seguir sua vida e você ainda tem muito tempo ainda pela vida. Mas deixa eu aproveitar, deixa eu mudar um pouco o rumo da prosa, como se diz aqui em Minas Gerais. Eu queria chamar um momento muito bacana, que é um momento diferente, né? Que é o momento da posse como governador, né? Em 1995. Uma eleição difícil, não é fácil eleger governador. E a gente tem algumas imagens aqui. Que é quando ele citou que estava entrando debaixo da palmeira, você vai perguntar. Exatamente, porque ele foi prefeito, substituindo o prefeito eleito, que era o Pimenta da Veiga. Exatamente. O senhor era vice-prefeito, né? Mas a eleição mesmo para valer foi em 95. Foi 95. Vamos conferir? Então vamos lá, maestro, solta as imagens para gente. Olha lá. Ali a família, né? Isso aí, o Renato é o menorzinho ali. É o menorzinho, jogador de basquete. Olha lá, com o crachá lá na parede. Lá. Isso, dando as entrevistas, né? Na imprensa. Veja que eu estava bem magrinho na época, né? E bem mais cabeludo também. Mais cabeludo também. Isso, lá na Assembleia, né? Sim, que faz parte do ritual, né? Isso, na escadaria da Assembleia. Então foi uma história realmente que eu não... as pessoas às vezes me perguntam... Aí aonde? Isso é na Assembleia também. Assembleia também. Mas aí você já era governador ou não? Já, Prefeito? foi a posse de governador. Aí é na posse. Isso. A posse realmente se dá na Assembleia. Na Assembleia, isso aí. Cara de muito novo, né? Quantos anos? Tinha 45. 45 anos que eu fui eleito governador. Né? E já era número 45? PSDB já era. Pode pôr o X no lugar certo. Esse jingle é muito interessante, muito legal. Foi um jingle muito interessante mesmo, que pegou. Foi. Né? E nos comícios, na época, podia ter também... como é que chama? Showmício, né? Showmício. Eu lembro lá na nossa Montes Claros, né? Em Montes Claros eu fui fazer um show lá com o Zezé de Camargo e o Luciano. E foi lá que eu dei uma subida maior, assim, eu estava com 17, passei para 21 na pesquisa, mas o Hélio Costa estava com 40 e tanto. Então, mas aí deu um ânimo. Eu lembro que o Zezé de Camargo é que anunciou, gente, olha, agora a pesquisa cresceu, passou para 21. E nós naquela alegria... E eles cantavam junto com a gente. Pode pôr o X e tinha um ritmo de forró. Né? Tinha um ritmo de forró. Muito bom. Então foi muito interessante. A campanha eleitoral, especialmente no estado feito Minas Gerais, ela é cansativa, evidentemente, mas é uma maravilha. O estado é muito bonito em todas as regiões. E você vai vendo quanta coisa precisa ser feita e pode ser feita. Eu consegui fazer uma lei que vigora até hoje, que é a Lei Robin Hood, foi chamada assim, que ela distribuiu parte do recurso, que era muito concentrado nas cidades mais industrializadas, para cidades menores, especialmente do norte, Jequitinhonha, de Minas Gerais. Resolveu? Não, mas ajudou. Ajudou, tanto é que nós recebemos um prêmio. Melhorou, né? Melhorou o IDH e tudo. Nós recebemos premiação da ONU como um esforço de combate a mortalidade infantil, a educação, a nossa educação realmente deu uma avançada. Então, isso é que eu estou dizendo, esses fatos todos mostram assim, compensou, apesar de todo o sofrimento que eu vivi, a dor da injustiça, eu realmente... Mas as alegrias a gente tem que valorizá-las, né? Essa de realmente de passar no meio das palmeiras ali, né, num lugar que eu sempre joguei futebol, tudo, né? É muito interessante. Eu tive no primeiro cargo... Você lembra dela? Você lembra daquele momento? Lembro. Lembra? Lembro bem. Na mente? Lembra direitinho? Lembro muito bem. A semana passada... Depois nós fizemos também no primeiro Natal, fizemos uma iluminação bonita. A iluminação da praça. Na praça, aí iluminamos todo o palácio, né, com as luzinhas em volta. Ficou tão bonito. Aí eu abri a visitação, e as pessoas entravam lá dentro e cumprimentavam a gente. Um clima bom, sabe? Eu acho que essas coisas que nós estamos precisando hoje. É de voltar um clima de mais união, de mais esforços. Você não consegue fazer tudo sozinho. Então, eu naquela época, por sorte, né, por ventura, o presidente era do meu partido, era o Fernando Henrique. Mas o prefeito era o Patrus, que era do PT. Mas vocês tinham uma relação Nós muito boa. conseguíamos trabalhar muito bem, fizemos muita coisa junta. Quer dizer, um vai ajudando o outro. A trincheira da Raja Gabaglia foi uma obra importante,
nós entramos juntos para a inauguração. O Hélio Garcia, eu de um lado e o Patrus do outro. Olha aqui. E o Hélio assim, o Patrus sempre foi uma figura fora da curva também. Ele é um sempre PT mais diálogo, sempre diferenciado. foi um PT de lá, mais light, não é? Né? Exatamente. Tem uns lá que a gente nem... Mas aí... Mas então, todos os partidos, né? Tem pessoas radicais, também. Infelizmente. Mas então foi muito interessante esse momento, assim, sabe? Eu cresci eles contando a história, minha mãe contando a história que a Praça da Liberdade recebeu a visita do rei da Bélgica, que veio ver a Belgo Mineira, né? Isso. Inaugurar a Belgo Mineira. E aí, como a grama não crescia rápido, não tinha essas gramas de chaves de trazer e pôr, eles plantaram alpiste. Não que o alpiste fica verdinho rapidamente, mas também morre 2 dias depois. Olha, já que história ótima. Então, a praça foi só para receber o rei. Foi para receber o rei. Eles plantaram alpiste na praça inteirinha, assim, para ficar verdinho, né? E é uma praça muito bonita. É uma praça linda. Vamos fazer agora, vamos dar um pulo para o senador. Como é que foi essa decisão de ir para Brasília, de assumir um cargo, né, que é um cargo importante, né, muito importante, inclusive, né? E como é que foi a decisão e como é que foi isso? Olha, eu, na verdade, já tinha morado em Brasília por um período menor como presidente do SERPRO, que é a empresa de computação e tecnologia da informação do governo federal. Na época, o Fernando Henrique era o ministro da Fazenda e o presidente era o Itamar. Então, eu tinha uma boa relação, inclusive com o Itamar também. Quando nós disputamos uma eleição em 98, é que uma campanha acaba esgarçando um pouco e tal. Mas depois, realmente, nos demos bem em 2002, nessa campanha de senador. Em 2002, realmente surgiu outra vez a ideia de eu ser candidato a governador novamente. O Itamar tinha feito um compromisso com o Newton Cardoso de não ser candidato à reeleição. E o Newton, então, estava já pronto para ser o candidato. O Newton era vice do Itamar. E aí, então, eu conto essa história também, houve toda uma discussão, porque aí nós definimos que o Aécio seria o candidato a governador e eu seria senador. Mas o Itamar, no meio do caminho, resolveu tentar convencer o Newton a não ser candidato. Sim, me lembro disso. Aí, nesse momento, o Aécio quis recuar também. Pô, agora não dá mais, agora eu já sou candidato a senador, que tem tudo. Mas acabou que deu tudo certo. E aí eu fui eleito, realmente, com 4.300.000 votos como senador. E cheguei em Brasília, fiquei 8 anos lá, foi um bom período também. A lei que obriga o airbag como item de segurança nos automóveis é de minha autoria, esta lei da carteira de estudante, as leis contra com relação à crime informática, cibernético, exatamente. Vamos falar um pouco disso? Isso, porque hoje se fala muito disso, mas você já protagonizava isso, né? Essa questão da segurança, né? Há 10 anos atrás eu já enxergava, mais de 10 anos atrás já enxergava. Pelo seu conhecimento técnico. Pelo conhecimento técnico. E também pela vivência internacional, que eu sempre fiz questão de abrir essas fronteiras. Primeiro, abrir as fronteiras de Minas como governador. Nós recebemos aqui 6 dirigentes internacionais, até o imperador do Japão veio aqui, né? Isso tudo numa busca de inserção de Minas Gerais, com as questões que nos trouxeram. Nós temos 3 fábricas de automóvel aqui hoje, a Fiat, a Mercedes e a Iveco. 2 dessas 3 vieram no meu governo, Sim. A Iveco e a Mercedes. A Mercedes era para ser um projeto mais amplo, ficou um pouco aquém do que previa, mas está lá funcionando até hoje. Então, essa coisa internacional sempre me atraiu muito, sabe, de mostrar, de chamar a atenção. Então, lá em Brasília, eu logo me dediquei a essa área de relações exteriores no Senado, fui presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e depois fui também, na Câmara, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que aí essa é a área mais específica nossa, né? Mas é informática, você já se preocupava com essa questão de segurança dos dados, sim, aí é questão de segurança. Foi um projeto, que é um projeto que trata da fixação nos códigos penais do crime cibernético. Por exemplo... Está associado ao LGPD e essas... É anterior. É anterior, mas é um processo. É o que traz aqui. Isso aí. Está vinculado ao Marco Civil da internet. Perfeito. Porque a gente tinha uma discussão na época que é guardar, os provedores guardarem o IP, que chama, que é o Internet Protocol. E eles não queriam guardar. Tinha um punhado de crítica contra isso. Então foi uma luta até conseguir incluir isso no Marco Civil da internet. Muito importante. Numa negociação. Muitos crimes vêm através da descoberta do IP, de onde saiu aquilo. Exato, aí que você consegue descobrir. Na verdade é tudo, né? A identidade do computador é o IP, né? É o IP. A versão digital da Lei Afonso Arinos, da Lei Racial, ela é de minha autoria também. Ela facilitou você poder punir isso que acontece hoje.
do racismo via digital. Agora, como tudo na vida, você tem, né, Gustavo, o lado bom e o lado ruim. Então, assusta muito a questão internacional. Felizmente, agora, o governo assinou a adesão, é um instrumento internacional que chama Convenção de Budapeste, que ela é sediado lá em Estrasburgo, e o Brasil, na época do PT, não quis assinar, não. Eu insisti muito, eles não quiseram. Agora, a justiça seja feita, o governo aprovou e o Brasil já participa. Qual que é a grande vantagem disso? É a troca de informações internacionais, que facilita você trocar, já que hoje os crimes são transfronteiras. Não tem mais isso, né? Aqui nós temos imagens suas no Senado. Isso, lá no Senado. É? Estava lá, ainda tinha um restinho de não estava todo careca, não, né? Então, mas sempre muita barba. Aí com a Simone Tebet, tá vendo? Já a Simone Tebet como senadora. Ela estava lá como senadora, ela era... É uma casa importante, muito importante, né? Sim, sim, sem dúvida. A gente viu isso na pandemia, várias decisões passaram pelo Congresso Nacional. Né? Isso. Ali é o Carlos Melles? É o Carlos Melles. Anastasia também, né? Uhum. O Anastasia foi, eu tenho também uma outra passagem com a Anastasia interessante, foi no governo do Aécio, né? Sim. Não, do Hélio Garcia ainda. Hélio Garcia, que ele era secretário. Ele era secretário, ali que eu conheci o Anastasia, depois que eu fui para Brasília. Que é os 30 anos para trás, não é isso? Os 30 anos atrás, já estão ficando. Mas a primeira reconhecimento assim, mais expressivo que eu tive, Elias, foi através do Melhores de Minas, em 1984. Eu era presidente da Prodenge. Isso. Quando eu saí da IBM, eu fui para a Prodenge com o Tancredo, no governo Tancredo. E aí realmente foi bem, começou o computador. Foi numa programação do Paulo Sérgio Oliveira, ele reunia umas 10 figuras expressivas da nossa vida econômica e social e escolhia um de cada setor. E aí foi o primeiro reconhecimento que eu tive, foi esse, o melhor 1984. 1984. Ou seja, já está caminhando para 30 anos. Mais 40 anos. Perdão. 40 anos. 10 anos passaram 40 rapidamente. 40 anos que foi essa primeira homenagem que o PCO te fez com o prêmio que chamava Os Melhores. Melhores de Minas. Melhores de Minas, né? Muito Melhores bom. de Minas. E aí nós estamos aí, então, hoje eu realmente fiz esse livro. É um livro que está indo bem, eu fiz distribuí para alguns, fizemos um lançamento muito prestigiado. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, esteve lá presente também, o vice-governador Paulo Brandt, Márcio Lacerda. E aí, se eu começar a falar, ele vai esquecer algum. Isso, é perigoso. O Canal Viver Brasil. Canal Viver Brasil. O Gustavo já lembrou. Estava lá. Então, foi muito interessante. Agora eu estou começando a disponibilizá-lo na versão digital. Perfeito, isso mesmo, tem que fazer isso. Não tem jeito. Para poder acessar no Kindle. Claro. Eu estou aprendendo. Aí quem me ensinou foi o professor Paulo Haddad. Ele que falou comigo que ele tem algum... Paulo Haddad que te ensinou aí para o Kindle? Que espetáculo! Aí para o Kindle, ele falou comigo, olha, não esqueça de pôr o seu livro no Kindle. Isso. Já que você está colocando o nome dele aqui, vou aproveitar para fazer um agradecimento especial ao nosso Paulo Haddad. Foi a partir dele que a gente criou o Conexão Empresarial. Então, o Conexão Empresarial nasce numa conversa, ele e o Paulo César, lá naquela Enoteca Decanter, Sim. Há 15 anos atrás, a gente conversando para poder criar alguma atividade que pudesse promover o empresariado, que pudesse colocar a atividade pública e o setor produtivo junto permanentemente. E aí foi com ele que a gente criou o Conexão Empresarial e ele ajudou a gente a fazer os primeiros. Ele foi. Sempre muito importante nessa atividade econômica e do desenvolvimento em Minas Gerais e no Brasil. Exato, sempre foi e além do mais, ele é torcedor do América também. Isso é importante. Tem esse importante mérito aí também, né? Vamos fazer o seguinte, olha só, nós vamos para o nosso intervalo, tá? Daqui a pouco estamos de volta no último bloco do nosso programa. E lembrando mais uma vez, você que está acompanhando, quiser participar no YouTube também, o chat do YouTube está ali para você que você possa fazer comentários. Hoje que a gente está conhecendo um pouco mais, né, da vida, né, dessa personalidade de Belo Horizonte, de Minas e do Brasil, Eduardo Azeredo, que agora é escritor também, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!